Olá pessoal, eu sou o Cláudio Camargo. Através dessa videoaula, eu gostaria de esclarecer para vocês uma dúvida bastante frequente no meu canal. As pessoas me perguntam, Cláudio, como é que eu posso colocar um arquivo de áudio dentro do meu site WordPress? Então, nessa videoaula, eu vou te explicar como que você coloca um arquivo de áudio dentro do seu site WordPress. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os arquivos de áudio dentro da pasta do servidor através do cPanel. O cPanel é o painel da hospedagem que geralmente, quando você tem um plano de hospedagem dentro do servidor, você tem esse painel. E esse painel permite você fazer muitas coisas, configuração do e-mail, a própria configuração do banco de dados para você instalar o WordPress e também subir arquivos. Ele tem um gerenciador de arquivos que você utiliza para subir arquivos ao invés de você usar o FileZilla. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou digitar o nome do meu domínio e vou colocar aqui /cPanel. Se você tem essa ferramenta no seu painel de hospedagem, você digita /cPanel depois do nome do seu domínio, automaticamente ele vai fazer o direcionamento para você entrar. Aí você vai precisar do seu usuário e senha do painel da hospedagem para você entrar nessa área, que é uma área restrita. Então aqui ó, eu já tenho o meu nome de usuário e senha. Caso você não tenha, você pode pedir para o seu serviço de hospedagem essas informações. E essa é a página principal do cPanel. Aqui nós vamos aqui em gerenciador de arquivos. E dentro do gerenciador de arquivos é como se ele abrisse para você uma estrutura de pastas igual quando você abre os arquivos do Windows. Só que são os arquivos que estão no servidor. Aí nós vamos clicar aqui ó, em Public HTML. Aqui dentro a gente tem algumas pastas, as pastas de sistemas, as pastas do próprio WordPress, os arquivos e uma pastinha que eu criei chamada áudios. Então você vai criar uma pasta, que você pode fazer isso através desse botão aqui, ó, dentro do gerenciador de arquivos, mais pasta. Clicou, ele vai trazer uma janela e pedir para você o nome. Você vai colocar um nome simples, sem acento, sem espaço, para que depois fique fácil a gente puxar isso lá dentro do WordPress, tá? Então aqui eu criei a pastinha chamada áudios. Dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada Romanos. E aqui dentro eu tenho todos os capítulos de Romanos que já estão no formato MP3. O que eu quero com isso? Que qualquer pessoa que acessar o meu artigo, onde eu estou escrevendo o capítulo de Romanos, que ela possa dar um play no áudio e ouvir enquanto ela lê, ela pode acompanhar ouvindo o próprio capítulo. Nesse exemplo, eu usei para fazer esse tipo de narração, mas você pode, por exemplo, gravar a matéria, o artigo que você escreveu e disponibilizar isso em áudio, também em formato de áudio, além do formato de texto e as imagens que você vai colocar, você disponibiliza isso em formato de áudio, porque fica muito interessante para a pessoa ler o seu artigo de uma forma mais dinâmica, já acompanhando com o ouvido também. Você vai ter mais da atenção da pessoa lendo o seu artigo. Muitos sites, sites grandes, sites conhecidos, estão usando esse recurso porque entende que isso prende melhor a atenção do leitor e transmite de uma forma mais eficiente a mensagem. Então aqui eu estou usando o livro de Romanos como exemplo. Agora que a gente já sabe que os arquivos estão dentro da pastinha claudiocamargo.com.br/áudios/romanos, a gente vai lá no site. Aqui no site é só você fazer o login no seu site WordPress e logo que você faz o login, você vai ter acesso à página principal do painel de controle do WordPress. Então aqui o gerenciador de arquivo é o painel de controle do cPanel e o, no WordPress você tem o painel de controle do seu site. Então nós temos aqui o painel de controle do
da hospedagem e o painel de controle do seu site. E aqui o gerenciador de arquivos. Como os arquivos já estavam aqui a hora que eu comecei essa videoaula, eu vou deletar algum e vou subir outro para você ver como é simples subir arquivo no gerenciador de arquivos. Claro que eu tenho que estar com esses arquivos disponíveis no meu computador local. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, e clicar nesse botão. Eu vou deletar aqui o Romanos 1. Vou clicar aqui no botão excluir. Vou ignorar a lixeira, porque eu não quero que esse arquivo seja armazenado na lixeira. E vou clicar em confirme. Pronto, o arquivo 1 de Romanos desapareceu. Agora é só eu clicar nesse botão aqui, ó, carregar. Ou seja, quando você criar a sua estrutura de arquivos, se você estiver aqui, ó, em áudios, você vai criar uma pastinha chamada áudios, e aí você vai organizar conforme a categoria do seu arquivo uma outra pastinha, no meu caso aqui, Romanos. Então aqui em Romanos, eu criei a pastinha Romanos e eu preciso do arquivo 1, que eu não tenho, vamos supor que eu não tenho arquivo nenhum aqui dentro. Vamos carregar. Para carregar, eu tenho que clicar nesse botão aqui. Não confunda com o botão recarregar, porque o recarregar, isso daqui é um refresh, tá? É a mesma coisa que eu clicar nesse sinalzinho aqui, ó, no navegador. Recarregar esta página. O carregar é esse sinal, esse ícone que tem uma setinha para cima. Tem uma caixinha aqui, um disco, né? E uma setinha para cima. Carregar. Ele vai abrir uma nova janela e vai permitir que eu coloque os meus arquivos aqui ou que eu selecione para buscar o arquivo no meu computador. Então eu vou pegar aqui o Romanos 1 e vou arrastar para cá. Simples assim. Ele entende. Se eu fizer isso nesse ambiente que não é um ambiente de arraste e solta, não dá certo. Tem que ser nesse ambiente depois que eu clicar no botãozinho carregar, ok? Eu carreguei, vou clicar aqui para voltar uma página anterior e pronto, ó, eu tenho meu arquivo de Romanos aqui. Só que ele está no nome original. E no começo dessa aula eu te disse que o mais importante quando a gente vai buscar um arquivo online é que você digite o nome desse arquivo, sem espaços, sem acentos e, se possível, tudo em letra minúscula, ou seja, para ficar da forma mais simples possível para o servidor encontrar esse arquivo e poder incorporar dentro do seu artigo, tá bom? Então agora eu vou renomear ele para Romanos 1, da mesma forma que eu renomeei os demais aqui, ó, e tudo minúsculo, tá? Ponto .mp3, não posso esquecer do mp3. Então aqui eu tenho um botãozinho chamado renomear. E é esse botão que eu vou clicar. Aí aqui eu vou apagar todo o texto e vou deixar apenas Romanos 1.mp3. Rename file, pronto, está nomeado meu arquivo de Romanos. Agora eu venho dentro do ambiente do WordPress, vou lá onde estão meus artigos, ó, posts, todos os posts. Vou abrir o artigo que eu escrevi do Romanos 1, que é esse arquivo aqui, ó, Romanos capítulo 1. Vou clicar no botão editar. Isso aqui para quê? Para eu abrir o arquivo, para eu poder editar o arquivo, ok? Pronto, estou aqui em Romanos 1. Vou colocar o meu arquivo de áudio aqui em cima. Estou usando a versão padrão do WordPress, tá? Para você não se preocupar com isso. Você baixa o WordPress 5.9, ele já tem o recurso que a gente precisa, que é o recurso de áudio. Agora aqui, logo onde começa o texto, é só eu posicionar o mouse um pouquinho para cima aqui, ó. Nesse caso ele não está aparecendo, somente aqui embaixo, ó, tá vendo? Sinal de mais. Mas eu quero aqui, ó, antes de começar o texto. Então eu venho aqui, vou dar um enter, e aqui, nesse bloco novo que apareceu, eu vou clicar nesse sinal de mais e vou clicar em navegar por todos. Poderia já clicar aqui e colocar áudio. Ele já vai aparecer, ó, o atalho, tá? Mas eu posso também clicar em navegar por todos. Navegou por todos, eu vou pegar o áudio aqui, ó, e vou clicar sobre ele. Pronto. Como eu já tinha dado o Enter e já mostrei para ele aonde eu queria esse módulo de áudio, ele já vai aparecer nessa posição. Agora, eu só preciso inserir o URL. Você lembra
Você lembra que eu te falei que a gente vai inserir a partir de um URL e nós subimos através do gerenciador de arquivos do cPanel, que é o painel da hospedagem do site, coloquei essa pasta de áudios lá, sem espaços, sem acentos, sem letra maiúscula. Então ele já está nessa posição aqui, ó, áudios barra romanos, ok? No meu caso aqui da minha estrutura está assim. Então eu venho aqui, ó, na página, eu vou clicar aqui em inserir a partir de um URL e quando eu faço isso ele abre uma caixinha para eu digitar o URL. Então eu vou digitar o endereço do meu site. Não ignore o https dois pontos barra barra porque isso é importante. claudiocamargo.com.br. Agora eu vou dar um barra e vou escrever áudios barra romanos. Se eu fizer isso já tá bom? Não, eu preciso do nome do arquivo agora que finaliza com MP3. Então não é o capítulo 1 de Romanos, é o 1. Então deixa eu fechar isso aqui, ó. Então vamos lá, continuando aqui, deixa eu minimizar essa questão aqui. Continuando aqui, ó, claudiocamargo.com.br barra áudios barra romanos 1.mp3, que é o nome do meu arquivo. E isso vai suceder para todos os artigos que você escrever e organizar os arquivos por categoria, por exemplo. No meu caso, como eu escrevi de Romanos 1 e pretendo escrever até o Romanos 16, que o livro de Romanos da Bíblia tem 16 capítulos, então eu já organizei os 16 arquivos de áudio na pasta. Ou seja, para eu ganhar escala na hora das alterações aqui, é só eu copiar o 1, trocar pelo número 2, pelo número 3, pelo número 4 e assim sucessivamente. Agora é só clicar nesse botãozinho aqui que parece um Enter, ele chama de aplicar. Pronto, o arquivo está aqui dentro. E já está pronto para a gente dar o play, ó. Carta aos Romanos, capítulo 1. Tá vendo? E aí é legal porque a pessoa pode ler o artigo no próprio celular ou no computador e ao mesmo tempo acompanhar com o áudio. Olha que Eu, interessante, ó. Paulo, sou um fiel escravo Ó, de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. tá vendo? Fica muito mais interessante para a pessoa poder acompanhar o seu artigo ouvindo a sua matéria. Beleza? Então essa é a dica de hoje que eu queria deixar para vocês, como inserir um arquivo de áudio dentro do artigo no WordPress. E o próprio WordPress tem esse recurso nativo. Você só tem que ter um áudio MP3, disponibilizar esse áudio dentro da sua hospedagem e apontar para ele. Claro, eu fiz da maneira mais artesanal possível. Claro que se você clicar nesse sinalzinho de mais aqui em qualquer lugar do seu artigo, escolher a opção áudio, ele tem um botão aqui enviar. É que nem todos os servidores vai permitir você enviar esse tipo de arquivo. Talvez você não tenha essa autorização. E a maioria dos servidores trabalham com disponibilidade de 2 megas para cada arquivo que você sobe. Por isso que eu fiz através do gerenciador de arquivos que não existe essa limitação. Mas aqui, da mesma forma, você pode procurar o seu arquivo de áudio. Aqui no caso está nos arquivos que eu salvei aqui de Romanos, áudios, e eu tenho acesso a eles também. E posso subir, tá bom? Só clicar em abrir e ele vai dar certo. Beleza? Então tem essas duas formas aí. Ou você também vai na sua biblioteca, que é aqui, ó, mídias, biblioteca. Eu vou abrir uma nova janela, só para a gente entender. E eu preciso subir o arquivo 2, o arquivo 3, o arquivo 4 e os arquivos de áudio. Então o que, que eu faço? Eu clico nesse botãozinho aqui, ó, adicionar nova. Cliquei nesse botão, é só eu clicar aqui em selecionar arquivos. Também posso entrar lá na pastinha onde estão os áudios, que eu organizei, e posso subir os arquivos aqui no abrir na biblioteca e na hora de chamar esse arquivo, eu não preciso nem no enviar,
nem no inserir a partir do URL. Eu posso ir direto aqui, ó, biblioteca de mídia, e adicionar esse arquivo. Tá bom? Mas como isso era só um exemplo, eu vou remover isso aqui e está pronto o nosso artigo. Só vou clicar no botão atualizar e vamos dar uma olhada como que ficou esse post. Olha só. Ele já está aí, ó, incrustado na minha notícia, no meu artigo, né? Que nesse caso aqui, ó, Romanos 1. É só eu clicar no play. Carta aos Olha lá. Romanos, capítulo 1. Eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escrevo esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Vendo que interessante? Então aqui te dá uma possibilidade de você entregar um conteúdo de mais atenção para o seu lead, para o seu cliente, para a pessoa que te segue de uma forma geral. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu sou o Cláudio Camargo, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, escreve aí nos comentários alguma coisa e toca no sininho, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ser o primeiro a ser avisado. Um grande abraço e até a próxima.